Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Deus e Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em teu coração, em nosso coração. Nós vamos explanar aqui nesta mensagem, nesta palavra, que também é uma exortação, a exortação da verdade e do conhecimento que vem do alto do céu. Porque o conhecimento que vem do Espírito Santo, ele vem para derrubar o conhecimento, as fábulas, as histórias, os contos humanos que foram criados exclusivamente para te enganar e para manipular a tua mente. Bendito é o nome santo do Senhor, que nunca cessa de nos mandar a verdadeira informação, mas o faz no tempo certo de cada um. Eu mesmo muitas vezes estive errado nas minhas interpretações, nas minhas crenças. Quantas vezes eu criei, e com fé, com muita fé, nas coisas que eu ouvia, nos ensinamentos que eu ouvia na igreja, porque a gente lia muito a Bíblia, mas a Bíblia sempre foi interpretada dentro da igreja. Então a gente lia um trecho bíblico e quando você vai para a igreja, alguém sobe no púlpito, e no tempo que a gente participava da igreja, quando alguém subia no púlpito, o púlpito era santo. E quem falava no púlpito, falava a voz de Deus. Então você acreditava em tudo. Você já ficava naquela expectativa de saber quem ia subir. Hoje nós sabemos que não sobe quem Deus manda, sobe quem tem poder na igreja, né? A pandemia mostrou aí que só os 4 papas do Brás é que subiam, e também um milionário que estava com uma causa grande contra a congregação, ganhou a causa, e por ter ganho a causa contra a congregação, ele ganhou o direito de ir lá no púlpito do Brás, para a vergonha e humilhação de todo aquele povo que sempre teve que se humilhar, com medo de ter que levantar lá na igreja, pedir perdão por coisas pequenas. Mas o homem que saiu da congregação dizendo que ela não era boa, e ele precisava montar uma que era boa, saiu da congregação dizendo que ela não era honesta, para montar uma que era honesta, ganhou, por ser milionário, uma causa contra a congregação, ganhou o nome da congregação. Vocês imaginam isso? E por esse poder que ele alcançou, olha só, não é um poder de Deus. Muitos falariam, olha, Deus mostrou que está com ele. Então a congregação tem que acabar. Porque se ele ganhou o nome da congregação, Deus está com ele. Mas nós sabemos que isso é mentira. Isso são as mentiras e mentiras que foram pregadas no púlpito, enganando você, enganando a mim. Eu confesso, fui muito enganado. Nós éramos instruídos a crer em tudo, instruídos a não pensar, a não duvidar, mas o Espírito de Deus em nós é mais forte. Ele começa a falar alguma coisa que está errado, te mostrar, você não quer acreditar, mas o Espírito Santo, ele nos leva. E a gente tem sempre como uma referência as Escrituras, né? Mas se elas forem mal interpretadas, ela dá vazão, assim, a ideias mirabolantes, né? Acaba abrindo brecha, assim, para aproveitadores com muita imaginação. Hoje nós estamos falando aqui a respeito dos espíritos. Sempre ouvimos falar dos espíritos, o espírito que possui uma pessoa, aí se dá o nome de possessão maligna, né? Fulano estava possuído, o demônio possuiu, Satanás possuiu. Meu irmão, minha irmã, quantos anos nós passamos dentro da congregação acreditando verdadeiramente que existe um espírito andando pela terra, né? Um espírito andando assim pela terra, não, milhares de espíritos, porque vamos considerar, hein? Se a gente for olhar para as pessoas, o que elas estão fazendo e como elas estão agindo, parece que tem muitas pessoas possuídas, né? Mas nós vamos falar sobre isso. Meus irmãos,
A verdade é que não existe espírito, assim, digamos assim, um demônio andando pela terra, buscando uma pessoa para possuir, para entrar dentro do corpo dela. E aí aquela pessoa vai virar as costas, virar o olho, botar a mão para trás, né? Essa farsa escandalosa de botar a mãozinha para trás para dizer que está possuído, isso já vem de uma cultura, né? Daqueles cultos ligados a macumba e coisas desse tipo de culto, né? E as pessoas já vêm de longa data, né? Com essas questões aí. Mas, na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, com o que nós vamos, a mensagem que nós vamos dar aqui, para aquele que entender, vai matar todos os espíritos. Hoje nós vamos matar todos os espíritos. Esses que têm asa preta, esses que se escondem atrás da escada, que se esconde, né, atrás de uma pessoa, que monta em cima de uma pessoa. Teve um irmão que via coisas, né? Mas via coisas na mente dele. Você pode ver o que você quiser. Ele disse que ele tinha o dom de ver espírito, e ele via um espírito assim apertando a cabeça da pessoa, um espírito preto, apertando a cabeça da pessoa. Ele via vários espíritos, mas isso era uma interpretação dele, não é que exista esses espíritos, né? Era a forma como ele interpretava muitas questões da vida. E aí as pessoas vão interpretando e vão difundindo aí suas interpretações e acaba criando histórias, mentiras, crenças. Meu irmão, minha irmã, não existe espíritos pela Terra. Não existe espíritos voando por aí querendo possuir teu corpo, não. Você está andando assim, de repente vem um espírito e possui teu corpo, pronto. Agora você não toma mais conta de ti, né? Tem mulher aí que diz que a pombagira possuiu ela. Aí ela saiu adulterando ou fornicando com um monte de homem. Nenhum espírito tomou ela, não. Ela que usa esse artifício para tentar justificar seus erros. Porque está aí a mão, né? O povo já inventou essas figuras de pombagira, isso, aquilo, o espírito disso, espírito de possessão. Isso é uma grande mentira. Agora, esses são os espíritos que não existem. Esses não existem. Isso aí é invenção do homem, isso daí é manipulação das mentes. Não tenha medo, não. Não tem espírito nenhum para te possuir, embora você trema. Quando eu falo para você, olha, não existe espírito, não precisa ter medo, você ainda treme um pouco, sabe por quê? Porque essa ideia está embutida em você. Está embutida em mim. Isso foi anos de pessoas falando aquilo na tua mente. Existe espírito, eles possuem as pessoas. Existem legiões de espírito. Cuidado, cuidado. As pessoas que não sabem ler a Bíblia, lê ela de forma literal, sem entender que a Bíblia é um livro, ele transmite essências, ideias, mas a Bíblia não cria o demônio, os homens que criam eles. Eu nunca vi um demônio, eu nunca vi um espírito, eu nunca vi ninguém possuído de espírito. Existem, sim, pessoas que acreditam que estão sendo possuídas. Mas uma coisa é você estar sendo possuído, que não existe. Outra coisa é você acreditar que existe uma possessão maligna e que você está sendo possuído. E a uma criança, ela ouve isso. Eu vi um vídeo de um pastor charlatão falando assim com autoridade: olha, vocês crentão, que acham que são crentes de verdade, olha aqui, ó, eu estou enfrentando uma legião, olha esse menino possuído, coitado do menino. O menino virava o olho para trás assim, aí ficava falando coisas esquisitas. Aquela criança está com a mente doente. Aquela criança ouviu muitas histórias, contos, crenças, e ela foi dentro dela desenvolvendo um medo, um pavor daquilo, e ela acabou criando aquele personagem sem ela perceber, sem ela ter consciência
daquilo que foi se criando dentro dela. E aí, de repente, aquilo se manifesta, é um espírito se manifestando, por assim dizer. Mas não é um demônio, não. Foi algo que foi criado pelas crendices, pelas histórias que foram contadas. Meu irmão, minha irmã, nós somos vítimas das histórias do passado. Saci Pererê, mula sem cabeça, demônios, espíritos que andam por aí, né? E tantos espíritos. Nós somos vítimas dessas crendices malucas, mas que já assustaram tanta gente. Quantas pessoas têm medo de andar na frente de um cemitério? Quantos têm medo de entrar lá à noite, acreditando que os mortos se levantam? Na ignorância, na falta de informação e de conhecimento, vai se criando dentro das pessoas o medo, o pavor, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu já falei dos espíritos que não existem. São espíritos voadores, espíritos que andam por aí nas sombras, espíritos que voam e atravessam parede. Tudo isso daí não existe. São contos, histórias da imaginação do homem. Lendo mal, interpretando mal as escrituras, vai criando essas crendices, né? Eu sei que muita gente vai ter dificuldade de aceitar o que eu estou falando, de entender até o que eu estou falando. Mas, para você que tiver alguma dificuldade, procure meditar, pelo menos uma semente de meditação e pensamento será plantada dentro da tua mente hoje. Porque, verdadeiramente, eu não falo de forma leviana, meu irmão, minha irmã. Eu falo de forma responsável. Eu não estou dizendo aqui só porque eu acho, não. Anos e anos olhando, observando, pesquisando, crendo até, e depois aprendendo que as minhas crenças eram infundadas. E hoje, como eu estou, na verdade, e aprendendo a cada dia, eu transmito para os meus irmãos também a verdade, o nível de verdade que eu já alcancei. Já falamos daqueles espíritos que não existem e que hoje morrem. Vamos falar agora dos espíritos que verdadeiramente existem e que dominam o homem. Ele não possui o corpo de um homem. Ele domina um homem, domina uma mulher. Então existe sim, condições que está estabelecida dentro de um homem, de uma mulher, não porque ela foi possuída por um demônio, mas ao longo da vida dela, na formação moral, de personalidade, do caráter dela, foi sendo moldado e hoje instalou-se nela uma condição que ela é dominada por um espírito. Eu vou dizer aqui, de pronto, de cara, um espírito que vocês vão reconhecer imediatamente. Tem um espírito que ele se chama soberba. O espírito da soberba é um espírito que faz o homem achar que ele é melhor do que os demais, achar que ele merece ser tratado com uma deferência, ou seja, que ele tem que ser tratado de uma maneira especial em relação aos demais, porque ele detém uma importância maior, ele é digno de ser louvado com uma importância maior. Esse espírito se chama soberba. Não é nenhum demônio, não é nenhum bicho preto, não. Mas pode sim ser chamado de espírito. E é o espírito da soberba. Esse espírito tem tomado há muitos anos os anciães da CCB, muitos cooperadores, não são todos, porque eu já conheci dentro da congregação cooperadores, pessoas humildes, homens entregues à verdade deles no momento, mas entregues à sinceridade de procurar servir a Deus. Muito ainda contaminados com as coisas que aprendem na congregação,
mas buscando andar na verdade e na sinceridade. Mas sim, mas neles não estava o espírito da soberba. Embora em muitos tenha se instalado o espírito da escravidão, é outro espírito, da escravidão ao homem. Porque quando você reconhece num outro homem superioridade, uma superioridade espiritual, porque tem um ministério, essas coisas assim, então entra nesse outro homem o espírito do escravo, o espírito do servo. Irmãos e irmãs, nós temos que ser servos de Deus, não servos de homens que têm ministério, de forma nenhuma. Mas o que tem de homem soberbo não, homem com o espírito da soberba. E é impossível um homem com o espírito da soberba ter o espírito do Senhor dentro dele. Ele tem a soberba. Ele discursa, ele fala, ele lê a Bíblia, dá as interpretações espatafúrdias dele e ainda sai lá achando que falou tudo. Soberbo. Espírito da soberba. Então nós já falamos do espírito da soberba. Espírito do escravo. Tem também, meus irmãos, a vaidade. É um espírito. A vaidade é aquela pessoa que ela se preocupa tanto com a aparência, ela se preocupa tanto, demasiadamente, em como ela vai aparecer na foto. É uma pessoa extremamente vaidosa, aquilo até ocupa muito espaço da vida dela. É cremes, é pintura, é maquiagem disso, é massagem disso. Instalou-se ali naquela mulher, e às vezes em homens, um espírito chamado vaidade. Lembrando, meus irmãos, minhas irmãs, que eu não estou falando de espíritos voadores, demônios que andam pela terra, coisas que andam flutuando e te pega de repente. Não, meu. Isso é uma condição adquirida ao longo da tua vida. Tem coisas que vêm lá da tua infância. Então, nós poderíamos falar de uma maneira simbólica, né? Fazendo assim uma figura de linguagem. Olha, são espíritos que estão tomando as pessoas. Mas aí uma criança ouve isso e acredita que o espírito chegou e possuiu a pessoa, como um extraterrestre, né? Aqueles filmes de extraterrestre que possuía a pessoa. E tem filme também que mostrando, o demônio possuiu a pessoa, ela ficou endemoniada. Isso aí, a ciência explica todos esses endemoniados, todos eles. A ciência explica agora. Mas, meu irmão, minha irmã, e vamos continuar falando dos espíritos. Tem um espírito que é terrível. É o espírito da lascívia, propensão para a luxúria, sensualidade exagerada, lubricidade e por aí vai. É o espírito, meu irmão, minha irmã, que toma homens e mulheres. Geralmente, esse espírito aí, que é o espírito que, na simplicidade das pessoas, por uma herança cultural de crenças antigas, né? Mas sem fundamento nenhum, elas chamam de pomba-gira. Mas, na verdade, é um espírito da luxúria. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que a gente chama de espírito uma condição que se estabeleceu dentro da pessoa ao longo da sua vida. Não é umas coisas assim que acontecem assim, de repente. Você vai num prédio cuidar de um assunto, aí você entra num elevador e tem lá um espírito da luxúria, aí te toma, aí você vai sair por aí cheio de sensualidade e fazendo o que não deve, né? Não existe essa possessão, isso é uma mentira. Isso daí é uma condição que foi se estabelecendo em você ao longo do tempo e por vários fatores. A tua criação, os exemplos que você recebeu em casa,
às vezes até questões hormonais, né? Tem influência, às vezes, para fazer com que essas coisas apareçam mais ou menos. Então, são vários fatores. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui para falar da verdade. A verdade é que nós cremos em Deus. Bendito é o nome santo do nosso Deus. Nós cremos em Jesus Cristo. Cristo, que veio como homem para nos trazer luz sobre muitas coisas. Mas o homem tem deturpado demasiadamente, a mensagem de Cristo, criando essas igrejas falando que são evangélicas, falando Jesus, Jesus, Jesus. Tem uma aqui perto da minha casa que grita muito, em nome de Jesus, Jesus, Jesus. Meus irmãos, eles não fazem ideia do que é a verdadeira palavra de Cristo. Eles se reúnem, cantam, gritam, incomodam todos os vizinhos, constrói mais, constrói, ganha dinheiro, e sai sempre a mesma coisa. Tem fantasia de crente, só isso. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, tem espírito da pobreza. A pessoa é miserável. Ela pode ter milhões. Ela pode ganhar muito dinheiro, mas ela é sovina. Ela acumula. Ela não compra, assim, nenhuma roupa melhor. Por quê? Ele tem o espírito da pobreza. Ele quer sempre, assim, estar naquela... Se ele, mesmo tendo dinheiro, se ele passar por uma lata de lixo e ver alguma coisa que interessa a ele ali, ele atribui valor àquela coisa assim e pega sem necessidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí muitos podem falar, ele está possuído por um demônio, que vai fazer ele virar mendigo, que vai fazer ele... Ele era rico e agora virou mendigo, é um espírito? Não. Isso são condições que se instalaram na pessoa. Nós chamamos de espírito muitas coisas que tiram o homem da perfeição de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos entender de uma vez por todas o que são os espíritos. Espíritos são condições que estabeleceram em você, de alguma forma, e que te afasta da perfeição de Deus. Tudo que te afasta da perfeição de Deus é um espírito, mas não é um demônio, não é alguma coisa que te possuiu, mas tudo tem cura, tudo tem cura. É uma condição assim que foi aos poucos se estabelecendo em você, mas vem Cristo e te dá uma consciência do que é certo, do que é bom, do que é correto. E aí, mesmo que da tua carne ela queira contrariar a doutrina de Cristo, mas você luta contra a tua carne. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que quando a tua carne ela tenta fazer aquela condição, aquela coisa que nós chamamos de espírito, por exemplo, da luxúria, da soberba, e de tantas outras coisas, quando na sua carne tenta mostrar esse lado ruim teu, e você luta contra a tua carne porque você conheceu a palavra de Deus, e você fala, não, o que te faz vencer os espíritos da carne é o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento não é decorar a Bíblia toda, não, meu irmão, minha irmã, não é decorar, não. Você pode decorar toda a Bíblia, pode ler ela 100 vezes e continuar aí com o espírito da arrogância, da soberba, da luxúria, o espírito do engano, da mentira, o espírito da gula, né? E tantos outros espíritos. O que te faz vencer esses espíritos é o conhecimento da essência da palavra de Cristo. E qual é a essência? O Senhor tem dado de falar sempre. É a misericórdia, a bondade, a justiça, a verdade, a retidão. Então você conhece a verdade de Deus, a vontade de Deus, e luta contra a tua carne para poder fazer o que é correto. Quando a tua carne luta contra você,
dá-se a ela o nome de Satanás. Aquele que quer ir ao contra, né? O contraditório, aquele que quer resistir ao que é correto. Mas não é aquele, é aquela condição que está instalada em você. Nós podemos chamar também esse espírito da tua fraqueza. Muitos têm fraquezas. Cada um conheça a sua. E é nesta fraqueza que você vai ser fortalecido, porque é com ela que você vai guerrear. Como é que se dá isso? Na primeira vez que você luta contra a tua fraqueza, você pode perder aquela batalha. Mas você se aprofunda na palavra de Cristo e você se fortalece no exercício e na prática. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, vai se inscrever numa academia aí, só se inscrever, saber como é que faz os exercícios, e não faz eles para ver se tu vai se fortalecer, nunca. Você tem que fazer os exercícios, tem que suar a camisa para poder fortalecer teu corpo, não é assim? Da mesma forma, isso funciona espiritualmente. Você tem que estar exercendo a palavra para você ir se fortalecendo na palavra. E à medida que você se fortalece, por estar praticando a palavra, você começa a vencer as batalhas contra Satanás, contra a sua carne. É simples assim, meu irmão, minha irmã. Na tua fraqueza é que você vai lutar. Na primeira luta você apanha. Aí você vai lá, se prepara, treina melhor. Aí você volta, luta contra a tua carne, toma outra paulada, toma uma surra. Aí você volta lá, se recupera, cresce mais na palavra, bendito é o nome santo do Senhor, cresça na palavra de Deus, cresça. Mas como é que eu cresço? Lendo? Não, lendo você vai ser só um repetidor. Uma Bíblia copiada e outra são só repetições, mas não sai nada. Mas quando você pratica, você cresce na palavra. Então, meu irmão, minha irmã, para crescer na palavra, cantar hino não te faz crescer. Hino na igreja não te faz crescer. Ficar lendo a Bíblia não te faz crescer. Agora, praticar, sim. É o exercício da tua musculatura espiritual. É a prática diária da palavra de Cristo. E com isso, na próxima vez que você vai travar uma batalha contra a tua carne, o páreo vai começar a ficar duro para ela, hein? Ela vai vir te esbofeteando, mas você vai vir dando outro nela. Aí a briga vai começar a ficar equilibrada, meu irmão, minha irmã. Com o tempo, você vai se fortalecendo, a tua luta vai ficar equilibrada. E se você continuar se fortalecendo, bendito é o nome santo do Senhor, você vencerá esse espírito. Você vencerá a tua carne. E a palavra de Deus, ela promete, ao que vencer, herdará a coroa da vida eterna. Simples assim, meu irmão, minha irmã. Ao que vencer, glória a Deus. Aleluia. Será dado a coroa da vida eterna. Tá vendo, meu irmão, minha irmã? Quanto tempo você perdeu aí acreditando em bruxas, em demônios, em espíritos, em coisas que não existem? Quanto tempo você perdeu com medo? Ainda hoje você tem medo. E mesmo ouvindo a palavra da verdade, lá dentro de você ainda vai ter aquela condição que você vai ter que lutar muito. Então, meu irmão, minha irmã, ouça a palavra verdadeira e comece a praticar. Vença. Conforme você pratica, você vencerá a tua carne. Orem por nossos irmãos. Oremos todos, um pelos outros. Nas nossas meditações, pedimos a Deus: Senhor, ajuda meus irmãos a vencer as suas batalhas diárias contra a carne e contra esses espíritos que nós aprendemos quais são os verdadeiros. Conheça o teu inimigo para que possa vencê-lo.
Enquanto você fica aí batalhando contra imagens obscuras que nem existem, crenças, crendices, você não vai vencer nada, você está lutando contra a fumaça. Mas quando você conhece o teu inimigo, aí ele começa a perder força, porque agora você conhece ele. E você vai saber como se armar para poder vencer ele. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.